Vamos aprender hoje como rezar o Santo Terço? Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero convidar você a conhecer melhor a nossa fé, algumas curiosidades e muita informação sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito no canal Rosa Mística Pinhal, você pode se inscrever, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos a nossa página no Facebook e também temos o nosso WhatsApp, que é o 3651 3046, que é também o telefone aqui da Paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Você pode ligar, você pode mandar a sua mensagem, a sua crítica, a sugestão, a sua dúvida, a sua sugestão de pauta para o programa Nossa Igreja Católica, tá joia? Nós não fazemos o nosso programa sozinho, nós contamos sempre com a participação de todos vocês que nos assistem, que nos dão audiência, graças a Deus, que juntos aprendemos mais sobre a nossa Igreja Católica. E já continuando, um assunto do programa passado, que eu falei que ia falar um pouco assim sobre as formas devocionais, A gente falou sobre o livro A Imitação de Cristo. E hoje eu quero falar sobre uma forma devocional conhecidíssima, A gente já nasce conhecendo praticamente essa devoção, que é a devoção ao Santo Terço, a devoção ao Santo Rosário, Oração esta, preferida por Nossa Senhora, que em inúmeras aparições suas, ela sempre nos diz da importância do Santo Terço, de nós nos conectarmos a Deus através da récita do Santo Rosário, Que é uma dúvida muito comum, entre todo mundo. Qual a diferença entre rosário e terço, Por que chama rosário e terço? Vamos falar também sobre isso no programa de hoje. Mas, sobretudo, contar um pouco da história dessa prática devocional maravilhosa, Esse terço aqui é um terço meu de estimação, Esse terço foi da minha bisavó e eu fiz alguns reparos nele, e hoje é o terço com o qual eu rezo todo dia, que eu tenho a minha prática devocional do Santo Terço, que é um terço antiguíssimo, A cruz e o entremeio dele não são assim os originais dele, pela idade do terço, mas enfim, minha bisavó já rezava muito com esse terço aqui em mãos. O Santo Terço, tradicionalmente, ele foi ofertado por Nossa Senhora a São Domingos de Gusmão. Isso foi no ano de 1214, Que é o terço como nós conhecemos na sua forma normal de ser rezada, Ela disse para ele que deveria ser rezado dessa maneira, para que o mundo se convertesse, para que os homens pudessem mudar de vida, enfim, tudo aquilo que nós já conhecemos, das mensagens de Nossa Senhora para cada um de nós. E por mais que nós conheçamos essas mensagens, parece que a gente não escuta, Parece que a gente se faz de surdo, cego e até mudo, E a gente continua fazendo tanta burrada na vida, sobretudo nesses tempos nossos atuais, Vejamos bem que as aparições de Nossa Senhora são aparições antiguíssimas e as mensagens são atualíssimas. É uma coisa para a gente pensar e refletir sobre o que Nossa Senhora está pedindo para a gente. Então já sabemos que o terço foi ofertado para São Domingos de Gusmão em 1214, isso é uma tradição muito grande da Igreja que nos ensina sobre isso, mas acontece que o rosário, na sua forma original, ele era conhecido como o saltério dos pobres. Olha que interessante. Eu já falei sobre isso num programa passado, mas é bom frisar para a gente poder compreender a história dessa prática devocional, Por que saltério dos pobres? Porque os iletrados, as pessoas que não sabiam ler, elas não conseguiam ler a Bíblia,
não conseguiam ler, sobretudo, os 150 salmos da Sagrada Escritura. Então, o que o povo fazia? Ao invés de rezar, ao invés de ler os salmos da Bíblia, eles rezavam 150 Ave-Marias, totalizando assim o número do saltério, né, dos 150 salmos. Então é assim que surgiu. E isso lá para o ano de 800, tá? É uma coisa bem antiga, não é de agora isso não, tá? Notemos que a tradição da igreja, ela nunca é de agora, ela sempre é de muito antigo, isso desde o tempo dos apóstolos até hoje. Para que uma coisa se torne tradição na igreja, são necessários muitos e muitos anos. E geralmente uma tradição que nós conhecemos hoje já era realizada, por exemplo, no ano 800. Olha quantos anos fazem, não é? Então, era o saltério dos pobres. E a forma que nós conhecemos do Santo Terço ou do Santo Rosário, tá? Era formado por 150 Ave-Marias, divididos em 3 mistérios. Aqui entra o que eu queria dizer para vocês sobre a diferença entre rosário e terço. Tradicionalmente, o terço é composto por 3 grupos de mistérios, que são os mistérios gozosos, que falam da infância de Jesus, que são os mistérios dolorosos, que falam da paixão de Jesus Cristo, e falam dos mistérios gloriosos, que falam da ressurreição e ascensão do Senhor aos céus. Então, cada grupo de mistérios tem 5 mistérios, né? Totalizando aí 50 Ave-Marias. E era um rosário completo. Se eu rezava todo esse ciclo, né, dos 150 Ave-Marias, era um rosário. Então, se eu tiro um terço do rosário, eu tenho um grupo isolado de mistérios. Então é por isso que esse objeto se chama terço, porque eu rezo um terço do rosário completo, não é? Por exemplo, eu estou gravando hoje, sábado, né? Hoje, tradicionalmente, são os mistérios gozosos. Então, se eu rezo só os mistérios gozosos, ao invés de rezar todo o rosário completo, eu estou rezando um terço do rosário, tá? É assim, às vezes um pouco difícil de entender, de pegar assim o porquê do terço, mas quando a gente entende, a gente já capta na hora, né? Por que se chama terço. Então é assim que funciona o rosário. E o rosário então, né? Aliás, vamos falar sobre o terço, né? O terço então, ele tem o crucifixo, onde você começa rezando o creio, né? Você faz o oferecimento do terço, e você também reza o creio no crucifixo. Depois temos esse pequeno grupo aqui, ó, de 3 Ave-Marias, um Pai Nosso e um Glória, tá? Assim dá para ver melhor, não é? Aqui rezamos um Pai Nosso, 3 Ave-Marias e um Glória ao Pai, tá? Tradicionalmente também esse pequeno grupo aqui é ofertado à Santíssima Trindade ou a Maria, que é filha, mãe e esposa da Santíssima Trindade. Depois, então, chegamos efetivamente ao Santo Terço, onde nós temos um Pai Nosso e 10 Ave-Marias. Deixa eu mostrar assim que fica melhor, tá? Olha só, que está na minha mão aqui, ó. Um Pai Nosso e as 10 Ave-Marias. Isso é um mistério, tá joia? E rezamos assim até o fim do terço, onde fazemos o agradecimento por termos rezado este terço, por Deus ter escutado as nossas preces, as nossas súplicas, os nossos agradecimentos, e concluímos então com a Salve Rainha, tá? É importante frisarmos que dentro do Santo Terço nós temos jaculatórias, né? Nós falamos, por exemplo, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Talvez muitos não saibam, mas essa jaculatória foi ensinada aos 3 pastorinhos de Fátima pela própria Maria Santíssima, não é? Ela ensinou essa jaculatória para que nós rezássemos durante o terço,
para que nós suplicássemos, né, justamente ao Pai que nos livre do fogo do inferno, mas que, sobretudo, nós saibamos que nós devemos nos livrar do fogo do inferno através da récita do rosário, né, do Santo Terço, e também pelas práticas de caridade, tanto que nós já conhecemos, e as nossas ações dentro da igreja, não é? Talvez falar do terço, né, do Santo Rosário em um programa como o nosso, assim, que é um programa curto, não é um programa assim tão extenso, talvez seja muito pouco, não é? Mas é muito importante conhecermos as nossas práticas devocionais, conhecermos o que Deus quer da nossa vida e, sobretudo, amá-lo e honrá-lo, tá? E outra coisa importante, se você tem vontade de aprender a rezar o terço, mas talvez ainda não consegue decorar, né, os mistérios, decorar a sequência, nós temos diversos livros, por exemplo, iguais a esse aqui, ó. Esse aqui é da editora Santuário, né, conhecidíssimo nosso, que é Rezemos o Terço, né, que é como nos ensina a rezarmos o Santo Rosário e essa prática devocional. Tá vendo aqui atrás? Nós temos o desenho do terço, ensinando a rezar. Esse livrinho aqui, particularmente, em cada mistério, tem gravuras, não é? Para nós podermos meditar melhor. Enfim, são muitas opções que nós temos. Esse aqui é apenas um exemplo, né? Rezemos o Terço, da editora Santuário. Então, gente, não tem desculpa para nós não colocarmos em prática a nossa fé, colocarmos em prática essa devoção maravilhosa que nos foi deixada pela própria Maria Santíssima, nossa mãe, não é? A oração que mais agrada a Maria e que mais agrada a Jesus, não é? Agora, aqui só uma objeção, não é? Tem tantos irmãos protestantes nossos que falam a respeito do Santo Terço, que é uma prática pecaminosa, porque fala a respeito das vãs repetições, porque nós ficamos repetindo Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Para começo de conversa, né? Se um dia você escutar isso de um protestante, você pode dizer para ele que as vãs repetições de que Deus não gosta e Deus proíbe são os murmúrios, tá joia? Se eu fico murmurando, se eu fico praguejando, se eu fico com coisa na cabeça que não é para ficar pensando e eu fico remoendo aquilo, eu estou murmurando. E esse murmúrio, sim, que são as vãs repetições. Que quando eu fico falando, quando eu fico repetindo coisas que não devem ser repetidas, tá? Veja bem que o Santo Terço é, sim, uma repetição das Ave Marias. Mas em cada Ave Maria nós podemos colocar as nossas intenções. E num grupo de mistério, que é um Pai Nosso e 10 Ave Marias, eu medito ali um fato sobre a vida de Jesus, não é? E é importante frisar também que o Papa João Paulo II, né, eu estava quase esquecendo de falar, né, e os mistérios luminosos, vamos falar deles também. É importante frisar, né, que o Papa João Paulo II, através da Carta Apostólica Rosarium Virgenes Mariae, ele adiciona mais um grupo de mistérios ao Santo Terço, colocando os mistérios luminosos, né? E o que são os mistérios luminosos? Os mistérios luminosos são os mistérios que contemplam a vida pública de Jesus, não é? O seu batismo, o seu primeiro milagre, a sua transfiguração, não é? A instituição da Eucaristia, enfim, são os mistérios aí sobre a vida pública de Jesus, que é também mais uma objeção contra os nossos irmãos protestantes que falam que nós adoramos Maria, não é? E adoramos através do Santo Rosário também. Se nós repararmos bem, a Ave Maria, a palavra central da Ave Maria, qual que é? Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Gente, nós não adoramos Maria, né? Vamos frisar de novo isso aqui, né? Talvez todos saibam, mas nossos irmãos protestantes, eles fazem de conta que não sabem. Nós não adoramos Maria, nós a veneramos por aquilo que ela é, foi e sempre será, que é a Mãe de Deus. E se isso aqui agrada a ela e foi pedido muito por ela, é obrigação nossa, como cristãos católicos, rezarmos o Santo Rosário. Tá joia? São coisas que nós pensamos, refletimos e, enfim, colocamos em prática, não é? A nossa fé católica, ela é rica, ela é maravilhosa, ela tem uma tradição bimilenar, talvez muito mais do que isso, né? Porque vai continuar ainda por muitos e muitos anos, graças a Deus. E nós seguimos firmes na nossa fé católica, rezando pela Igreja, rezando pelo Santo Padre, o Papa, rezando pelos nossos párocos, rezando pelos seminaristas, que sejam padres santos, tá? Rezemos por todas as intenções da Santa Igreja. Então, a você que esteve conosco aqui, né, participando desse programa, obrigado pela sua audiência, por você aprender, né, por aprendermos um pouco mais sobre a nossa fé e sobre o que isso aqui representa para nós na nossa vida. Isso aqui não é um amuleto, né? Isso aqui não é um patuá, né? Como muitos gostam de dizer, né? Eu carrego o terço para me proteger. Tudo bem, carregue o terço, mas reze o terço também. Carregue ele em seu bolso. Se você passar numa igreja, reze o seu santo terço. Não traga isso aqui como um amuleto, porque isso aqui não traz sorte, né? Isso aqui traz bênçãos para quem reza o Santo Terço. Então a você um forte abraço, fique com Deus e até o próximo Nossa Igreja Católica, se Deus quiser, até lá!